Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Apple Tech. E hoje eu vou mostrar mais do que 20 truques para você tirar o maior proveito da sua bateria no iOS 12. Eu recebo sempre muitas perguntas nas redes sociais, ou por e-mail, ou até mesmo aqui no YouTube, sobre como eu consigo aproveitar melhor a bateria, fazer com que ela não gaste muito rápido, ou de repente prevenir, né, para que eu use o telefone por mais tempo sem perder aí a bateria do seu iPhone. Hoje eu vou dar mais do que 20 truques para poder tirar o maior proveito disso. Então nesse vídeo eu vou mostrar todos os truques que eu conheço para você tirar o maior proveito aí da sua bateria, tanto no seu iPhone, no seu iPad ou no seu iPod, especificamente aí no iOS 12, ok? Bom, e o primeiro truque que eu tenho aí, as pessoas sempre me perguntam, é o seguinte: é sempre bom você desabilitar as notificações para aplicativos que você normalmente não utiliza muito, tá? Eu particularmente não utilizo quase nenhuma notificação, exatamente porque eu sei, né? Notificações normalmente chegam no seu telefone, ele habilita ou liga a tela, e isso faz com que a bateria vá um pouquinho mais rápido. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Messenger, né? Se eu habilitar aqui, eu tenho essas notificações, ok? Sons, avisos. Eu não preciso, na verdade, desse tipo de informação, a não ser que você realmente precisa receber alguma notificação desse aplicativo. Quando eu quero saber que alguém quer falar comigo ou eu quero falar com uma pessoa, eu entro no aplicativo, não preciso que o aplicativo fique me avisando, e imagina que durante a noite o aplicativo também vai ficar te avisando, e isso pode ir um pouquinho da sua bateria também, tá? Então eu normalmente desabilito tudo desses aplicativos. E isso pode ser para qualquer aplicativo, tá? Qualquer um jogo ou aplicativo. Vou dar um exemplo, o YouTube, que eu não preciso que o YouTube fique me avisando quando chega um vídeo ou quando chega uma mensagem, então eu desabilito as notificações. Quando eu quero ver alguma coisa, eu entro no aplicativo e dou uma olhada lá, ver se tem alguma coisa nova, ok? Então, para finalizar, se você dá uma olhada em todos os aplicativos, a maioria você não precisa de notificações. Então, por exemplo, eu não preciso de notificação para um jogo que eu tenho aqui, ou para o Deezer não preciso de notificação, eu não preciso de notificações para o e-mail, né? A não ser que você realmente precise ter essa notificação. Eu não preciso de notificação para o Messenger, igual eu tirei. O PUBG eu não preciso de notificação. Spotify. Então, todos os aplicativos eles já vêm habilitados automaticamente. Então, você tem que entrar nele e desabilitar essas notificações. Ok, outra coisa que você pode fazer é entrar e conhecer ali a parte da bateria. Como que você está utilizando a bateria do seu iPhone. Então nessa parte você consegue ver todas as atividades que você está utilizando a bateria e na verdade o tempo, né? Por exemplo, eu tenho aqui, olha, meia-noite tem uma atividade muito longa aqui, eu posso clicar aqui, ó, e eu consigo ver o que eu utilizei durante esse período. Perceba que o YouTube, por estar assistindo alguma coisa, é o maior, mas eu também tenho aqui algumas atividades, nesse caso não, mas olha, início e tela bloqueada. Lembra que a gente falou um pouquinho das notificações? Então quando chega uma notificação que habilita a tela, principalmente na tela bloqueada, ele utiliza um pouquinho da bateria. Aqui não, porque eu utilizo esse aparelho apenas para gravar e para de repente jogar alguma coisa e assistir, óbvio, né? Então ele não vai mostrar essa situação aqui neste período, mas de repente aqui já vai mostrar alguma coisa um pouco diferente. Essa é a atividade maior, tá? Mas eu gosto muito dessa parte da bateria. Você que está com o seu iPhone aí, entra nessa parte da bateria e você vai ver vários detalhes que vão te ajudar a entender qual que é o horário e como que você utilizou aí a bateria do seu iPhone. Perceba que da meia-noite até de manhã, né? Durante o dia praticamente eu não usei, porque esse aparelho ele fica parado, então ele não mostra muitas atividades. No seu caso, como você utiliza bastante o aparelho, você vai ver aqui uma atividade muito longa e aí você consegue entender o que está utilizando a bateria, né? Bom, próximo, falando um pouquinho aqui dos ajustes ainda,
O tempo de uso é um lugar bem legal para você entender também qual que é a sua atividade e como que você está utilizando a bateria do seu iPhone, ok? Aqui você mostra algumas situações que você pode, né, verificar, e se você clica aqui, ele mostra para você quanto de tempo de uso do seu aparelho, tá? E o que você utiliza mais, né, no aparelho. Perceba que eu utilizo aqui, obviamente, mais jogos, porque esse aparelho ele fica parcialmente do tempo parado, e, ou seja, o jogo ele gasta um pouquinho mais, e aí os ajustes e o YouTube, né? Como você viu na outra. Descendo aqui tem uma parte bem legal, que é o seguinte, que é as notificações que você recebe, né? E aí fica bem claro na primeira dica que eu te dei sobre notificações, o que você tem que desabilitar. Olha só, eu tenho que desabilitar o TikTok, lá um aplicativo que está lá, mensagens e o YouTube, tá? Normalmente, no meu aparelho de uso, isso daqui estava bem grande, então eu desabilitei a maioria das informações que estavam aí. Para finalizar essa parte, o tempo de uso é muito importante para você entender como que é o uso também, o que você tem que desabilitar ali de notificações e de repente colocar alguma informação aqui, por exemplo, o repouso ali, o horário que você não quer utilizar o aparelho, limite para aplicativos. Bacana? Então é isso, vamos para o próximo. O próximo é de repente desabilitar qualquer tipo de atualização de software automático que tem no seu telefone. Então, por exemplo, tem uma situação nova aqui no geral, atualizações de software, você tem atualizações automáticas, tá? Você desabilita isso daqui porque é o seguinte, ele vai procurar e atualizar aplicativos automaticamente. Aplicativo que de repente você não precisa atualizar agora, isso ele vai fazer durante a noite e pode gastar um pouquinho de bateria do seu iPhone também. Além disso, ele vai utilizar o Wi-Fi, né? Ele vai estar conectado no Wi-Fi, então ele vai utilizar aí das duas formas. Então mantenha atualizações automáticas. Quando você quiser atualizar, você vai manualmente e atualiza o seu telefone e os seus aplicativos também. Bom, em seguida nós temos aqui o e-mail, tá? Você vai aqui em ajustes, senhas e contas, né? Obter dados, e você vai desabilitar o push, ok? O que acontece com o push? O servidor ele vai ficar procurando o e-mail toda vez no servidor, tá? E isso não é muito legal, obviamente, porque o aparelho vai estar em constante atividade de procura de e-mail. Isso pode gastar um pouquinho mais de bateria, tá? Outra coisa que você tem que desabilitar aqui é o automaticamente, tá? O automaticamente significa que também ele vai ficar buscando dados, né, em segundo plano, quando tiver no Wi-Fi, e aí ele pode gastar aí um pouco mais de bateria. Então deixa no manualmente. O que significa no manualmente? Toda vez que você quiser ver o seu e-mail, entra no e-mail e aí sim ele vai procurar um e-mail novo. Não necessariamente na parte, né, vai ficar procurando o e-mail ali na tela, sei lá, em segundo plano, vamos dizer assim. Então isso não é muito legal porque vai gastar um pouco de bateria. Essa parte é muito importante, principalmente se você é uma pessoa que recebe muitos e-mails e de repente não precisa ficar recebendo informações, notificações a todo momento. Você pode receber um período do dia. Então você pode desabilitar aqui o push e também deixar manualmente aqui, porque aí você decide quando você quer receber o e-mail. Isso pode salvar um pouquinho da bateria do seu iPhone. O próximo truque, né, é um truque que na verdade as pessoas não entenderam muito bem ainda do iPhone, como que funciona, que é apagar os aparelhos aqui, né, quando você dá dois toques no botão Home e aí aparece a lista de aplicativos que estão abertos, tá? Quando você joga fora um aplicativo daqui ou você apaga um aplicativo daqui, significa que o seu aparelho vai ter que abrir esse aplicativo totalmente novamente, tá? Ou seja, ele vai utilizar muito mais força, muito mais energia para poder abrir esse aplicativo, tá? Uma coisa que o iPhone faz muito bem é manter os aplicativos em segundo plano. Normalmente ele não está utilizando a bateria do seu aparelho, ele simplesmente está em stand-by, e quando você habilita ele novamente, tá? Quando você abre ele novamente,
ele já está lá, entendeu? Ele não precisa de muita energia para poder abrir novamente. Então você não precisa constantemente ficar apagando todos os aplicativos que estão aqui em segundo plano. Não tem essa necessidade. Então as pessoas não entenderam muito bem como que funciona essa parte de apagar os aplicativos que estão, na verdade, em segundo plano, porque ele não está utilizando a bateria, ele só está em stand-by. Você necessariamente não precisa ficar jogando ele fora, você pode fazer isso aí uma vez por semana, uma vez por mês, tanto faz, não vai fazer muita diferença. Se você fizer todo dia, porque a bateria vai embora mais rápido, tá? Outra coisa muito importante é o seguinte, o iOS 12, ele não desabilita o Wi-Fi aqui, ele apenas desconecta e aí em algum momento do dia ou mais tarde ele habilita sozinho, tá? O certo é você ir ajustes Wi-Fi e você vai desabilitar o Wi-Fi e a mesma coisa com o Bluetooth, né? E dessa forma ele está totalmente desconectado, não vai habilitar sozinho mais tarde e aí o Wi-Fi não vai ficar procurando rede ou não vai ficar ligado, né, no Wi-Fi, ou procurando rede, né, quando você está na rua e o aparelho fica constantemente procurando rede, isso pode ser um problema para a sua bateria também. O próximo, e é uma coisa que realmente eu nunca entendi, é a questão da vibração, tá? Você na verdade não precisa que ele toque e vibre ao mesmo tempo. Se você já está ouvindo o som do aparelho, você pode deixar que ele simplesmente toque, você não precisa que ele vibre. Então normalmente eu desabilito aqui o vibrar e ao tocar, eu deixo somente que ele toque, tá? E outra coisa muito importante é o vibrar no silencioso. Ok, tem muita gente que precisa sentir que o aparelho está tocando ou qualquer coisa assim, mas eu desabilito todos, porque quando ele vibra, ele normalmente tem que girar um motor dentro do aparelho, é um pequeno motorzinho e, claro, ele vai gastar bem mais bateria. Então eu deixo os dois desabilitados aqui, isso vai me salvar um pouquinho de bateria também, tá? Isso já foi provado há anos, que quando vibra o aparelho, todos os outros aparelhos mais antigos, a vibração era o que gastava mais bateria. No máximo eu deixo aqui vibrar quando está silencioso, faz mais sentido, porque de repente não toque e eu preciso sentir que o aparelho está tocando. Então eu pessoalmente deixo os dois desabilitados, eu salvo um pouquinho mais de bateria, mas isso é de cada um, né? Se você quiser deixar pelo menos aquele ali habilitado, vai de você, mas não faz muito sentido ter o vibrar ao tocar, porque ele já está tocando, então ele já está te alertando aí que está entrando uma chamada, tá? O próximo é aqui a Siri. A Siri tem algumas coisas aqui que a gente pode tentar configurar. Eu vou dar um exemplo para você, que é o E aí Siri, tá? Se você deixa habilitado o Aí Siri, o seu aparelho está alerta de que qualquer momento você vai falar Aí Siri, e aí Siri, e aí ele vai perguntar para você ou fazer qualquer coisa. Então, de repente, isso daqui deixa o seu aparelho alerta para esse tipo de sinal. Outra informação muito importante é sugestões na busca, tá? Sugestões na busca é quando você vem aqui para a tela inicial, né? Você tem essas sugestões aqui da Siri, né? Essas sugestões normalmente estão aí apenas para gastar também um pouquinho de bateria. Então, o que eu faço na verdade é desabilitar também as sugestões da Siri. Claro que essas sugestões simplesmente se você não utiliza isso muito. Então, por exemplo, eu falei do E aí Siri, porque de repente você está com isso habilitado e você fala uma palavra que parece E aí Siri, e aí de repente ela habilita, né? Essas informações de sugestões aqui, a não ser que você utilize ele muito, normalmente é interessante deixar ele desabilitado ali para não gastar a bateria do seu aparelho. Próximo passo é ir aqui em geral, né? E aqui em atualização em segundo plano. Eu vou desabilitar a atualização de segundo plano, por quê? Porque eu não me importo se os aplicativos vão ficar atualizando ou não em segundo plano. Isso pode gastar um pouco de bateria no meu iPhone. Olha só,
Atualização em segundo plano. Permite que os apps atualizem conteúdo em segundo plano quando houver uma conexão Wi-Fi ou celular. A desativação de apps pode preservar a duração da bateria. Ele já te dá a dica aqui. Por quê? Porque assim, em segundo plano, se o meu aplicativo, por exemplo, do YouTube estiver habilitado ou estiver em segundo plano, ele vai ficar atualizando ele lá. Então eu não quero que isso aconteça. Eu quero atualizar se eu abrir, porque se eu abrir, por exemplo, se eu abrir o Facebook, ele vai atualizar de qualquer forma. Eu não preciso que ele fique atualizando em segundo plano, tá? Isso gasta bateria. Então eu venho aqui e deixo inativo, tá? Eu não preciso disso. Então, inativo, ele já não vai mais atualizar em segundo plano. Outra coisa muito importante é desabilitar o AirDrop, né? Ou desabilitar ou deixar apenas para contatos. Então você vem aqui, né, no painel de controle, central de controle, e segura aqui, você tem o AirDrop. Normalmente ele está habilitado. Como eu desabilitei o Wi-Fi e o Bluetooth, agora ele está inativo. Mas o interessante é você desabilitar ele ou para contatos ou para recepção inativa. Eu deixo inativo porque o AirDrop é uma coisa que você só vai utilizar quando você tiver, né, o interesse de utilizar mesmo, quando você quiser utilizar. Agora, se você deixa ele habilitado, constantemente ele vai ficar procurando algum dispositivo ou, enfim, através do Wi-Fi e do Bluetooth. Então, seria interessante deixar desabilitado. Isso pode salvar um pouquinho da bateria do seu iPhone também. Eu uso bastante o AirDrop, mas eu deixo o AirDrop aqui desconectado sempre, porque na verdade eu só vou utilizar ele quando eu preciso transferir alguma informação para outro dispositivo. Então eu deixo ele desabilitado, porque eu não preciso dele habilitado o tempo inteiro em stand-by enquanto eu não estou utilizando. Então o próximo passo tem a ver com os widgets que estão aqui quando você desliza o aparelho aqui para a lateral aqui direita. Então você tem aqui alguns aplicativos que você já tem. Então tem alguns aplicativos que você não precisa. Então, por exemplo, o tempo. Eu não preciso do tempo aqui, atualizando o tempo inteiro. Eu posso, se eu quiser ver um novo tempo, como que está o tempo, eu vou lá no aplicativo e dou uma olhada. Tem muita gente que tem aqui notícias, alguns outros aplicativos. Por exemplo, bolsa. Eu não preciso da bolsa aqui, eu nem utilizo. Se eu quiser ver alguma coisa, eu vou lá no aplicativo bolsa também e dou uma olhada. Tempo de uso também não preciso. Bom, é legal ter aqui, mas eu não preciso, que se eu quiser eu vou lá no aplicativo também. Então você pode, na verdade, vir aqui e editar, clicar em editar e adicionar ou remover, tá? Tem muita gente que tem news ou aplicativos. Então, por exemplo, ó, eu não quero tempo, vou tirar o tempo, eu não me importo com o tempo aqui parado ali no widgets, né? Eu posso olhar no aplicativo. Também não quero bolsa, vou tirar o bolsa aqui, tá? E também não quero tempo de uso. Mas eu posso vir aqui e colocar alguma coisa que é mais importante para mim. Então, por exemplo, fotos. Eu uso muito olhar as fotos do aparelho, né? Então posso deixar fotos lá e de repente notas. Esses são aplicativos que não atualizam com a internet. Então eu tenho mais eu utilizo mais, né? E eu não preciso ficar gastando bateria com ele atualizando o tempo inteiro. O próximo é um que gasta realmente bastante bateria. Você vai aqui em geral, privacidade, serviço de localização. E aí você vai desabilitar os serviços de localização, a não ser que você esteja utilizando um aplicativo que precise de localização ou mandando a localização para alguém através, sei lá, do FaceTime, enfim, de algum aplicativo, tá? Outra coisa que você pode fazer é ir aqui em serviços, né, serviços de sistema. Você vai aqui também em locais importantes. Ele vai pedir o seu Touch ID. Se você tem isso daqui habilitado, ele vai ficar verificando todos os lugares que você vai e guardando aqui. Então não tem necessidade de você ter isso habilitado, porque ele vai ficar gastando um pouco de bateria do seu aparelho. Então você desabilita aqui, tá bom? Então voltando aqui, essa parte aqui você tem um monte de coisa que você utiliza. Uma delas que você pode, na verdade, desabilitar esses 3 aqui, ou esses 4 aqui, né? Rotas de trânsito populares por aqui, análise do iPhone. Nenhum desses é importante, tá? A não ser que você tenha um grande motivo
para utilizar. Aqui tem vários que você não precisa utilizar. Por exemplo, anúncios Apple por localização. Para que eu quero verificar anúncios da Apple por localização? Bom, o usuário comum do iPhone não tem necessidade disso, tá? Outra coisa é conexão a redes Wi-Fi por localização, também não, tá? HomeKit também não. Então, alguns deles você não precisa, tá bom? Então, você já dá uma olhada no que você realmente vai utilizar e desabilita o que você, né, percebe que está aí apenas gastando um pouco de bateria. Tem muitos que eu desabilito, né? Então, por exemplo, eu não me importo com alertas de localização. Esse que eu desabilitei, anúncios da Apple também, não tô nem aí. Compartilhar a localização, às vezes você utiliza pelo mapas, né? Sugestões por localização também não quero saber. E aí vai. Então você desabilita o que você perceber que realmente você não vai utilizar. Bom, e se você vem aqui em ajustes novamente, você entra em ajustes e você entra em handoff. Se você não utiliza o handoff, não tem vários aparelhos da Apple, você pode desabilitar, tá? Eu normalmente deixo habilitado porque eu tenho outros aparelhos que eu utilizo o handoff, tá? Mas eu normalmente deixava isso desabilitado porque isso também pode salvar um pouquinho de bateria do seu iPhone. Bom, o próximo ele está aqui dentro do imagem de fundo, né? A imagem de fundo é o seguinte: tenta evitar utilizar esse tipo de imagem de fundo aqui dinâmicas, tá? Tenta utilizar estáticas, porque a dinâmica ela usa um pouquinho de CPU, um pouquinho mais de CPU de processador para fazer com que ela funcione. E isso pode gastar um pouquinho da sua bateria também. A estática é legal porque bom, é uma imagem que fica lá parada, isso não utiliza muito o CPU e é bem melhor do que gastar a bateria. Isso também já ajuda um pouquinho na questão da bateria. O próximo é que sempre quando você chegar no momento da bateria estiver ali pertinho do final, você habilita pouca bateria, tá? O que significa pouca bateria? A maioria das funções que a gente falou aqui até agora, elas são desabilitadas quando você desabilita ali. Ou seja, recebimento de e-mail automático, aplicativos dando atualização ali atrás, né? Atrás que eu digo na tela de fundo, downloads automáticos e até a tela de fundo habilita. Eu estava com a tela de fundo aqui de nunca reduzir, normalmente eu deixo 1 minuto e eu deixei nunca, e ele já estava reduzindo ali automático. Então isso habilita também quando você coloca em pouca bateria. Então algumas coisas habilitam sozinhos, só para continuar aí a bateria tendo um desgaste menor quando você coloca ali na pouca bateria, tá? Eu vou desabilitar aqui. Bom, tem uma coisa também que é muito importante: sempre que vocês perceberem que precisam, é interessante deixar o seu aparelho no modo voo, tá? E especialmente quando você vai entrar no avião, qualquer coisa assim, óbvio, né, que serve para isso, mas também para quando você tiver com pouco sinal, por exemplo, só tem um pontinho ali no sinal, ele vai utilizar muito mais da antena ou, né, do CPU, do processador, para poder buscar sinal, e aí vai gastar um pouco mais de bateria. Então sempre que você puder, né, ou não vai utilizar o aparelho por bastante tempo, deixa ali no modo voo, tá? Outra coisa muito importante tem a ver com o tela e brilho, tá? Normalmente o bloqueio automático eu deixo aqui em torno, nunca deixa aqui no nunca, né? A não ser que você está utilizando para alguma coisa que sei lá, você está lendo, ou no caso aqui eu estou utilizando para fazer o vídeo. Mas, por exemplo, se você deixa no nunca e você guarda no bolso, esquecendo, né, esquece de apertar o botão de deixar em stand-by, ele vai ficar com a tela ligada no seu bolso até que você pegue ele de novo, tá? O ideal é deixar ali em torno de 4, 5 minutos, tá? Por que 4, 5 minutos? Porque se você deixar no 30 segundos ou 1 minuto, ele desliga muito rápido.
então você constantemente tem que ficar ligando. Então se você está lendo alguma coisa e vai demorar mais do que 1 minuto, ele vai apagar, e isso você vai gastar a bateria dele ligando ele novamente, né? Então normalmente eu deixo ou aqui no 4 ou aqui no 5, né? Porque eu leio bastante coisa e de repente ele vai apagar aí no meio da leitura e eu vou ter que, né, utilizar e desbloquear ele ou qualquer coisa assim para poder continuar utilizando. Bom, outra coisa muito importante que as pessoas elas ainda continuam com o mesmo pensamento dos aparelhos anteriores, né, os aparelhos mais antigos, é que se você tiver com o seu aparelho com 80%, com 85% e você acha que você vai ter que sair ou fazer alguma coisa e precisa do telefone, coloque ele para carregar, deixe ele até 100% antes que você saia, porque isso vai ser muito importante para você utilizar o aparelho por aí. Então, se você tiver com o aparelho com 5%, com 10%, com 80%, 90%, não tem problema. Você pode colocar para carregar quando você quiser, tá? Isso acontecia muito com os aparelhos mais antigos, de viciar a bateria, se você ficar carregando muito, mas isso não faz muito sentido nos novos aparelhos, porque ele tem um controle de energia muito melhor do que era com os aparelhos mais antigos. Uma outra coisa que é muito importante você verificar, obviamente, caso você precise, você faça todos os truques que a gente fez aqui e mesmo assim a sua bateria continua drenando muito rápido, continua indo muito rápido, é uma coisa que você tem que se preocupar e verificar. Então, se você vem aqui nos ajustes, entra na parte de bateria e vai aqui em saúde da bateria, onde é que está? Saúde da bateria, você consegue ver, olha só, a minha bateria está ainda em 100%, tá? Agora, se você tiver alguma coisa em torno de menos de 80%, aí sim é alguma coisa que você tem que se preocupar, né? Você pode pegar o seu aparelho e levar em uma Apple Store e lá eles podem verificar e trocar a bateria para você. Mas se você tiver com a bateria em torno de 85% até 100%, ela ainda está boa. Então todos esses truques são importantes para você ter aí a capacidade da bateria, utilizar a capacidade de bateria correta aí que ela tem que ser, tá? Tem que ser utilizada. Então olha só, sempre dê uma olhada nesses truques, tá? Sempre faça um pouquinho aí dos truques para fazer um teste e verificar se a sua bateria ainda está com a quantidade certa aí da capacidade mínima possível, tá bom? Bom, eu agradeço aí o ter assistido até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Dê seu like se ajudou esse vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!